Olá pessoal, vamos falar aqui na nossa semana, né, a importância da aprendizagem ao longo da vida em psicologia. Eu vou começar com duas falas que eu acho extremamente importantes, né, para o nosso assunto de hoje. A primeira de Lao Tse, lá no Tao Te Ching, em que ele diz que todo estudo é interminável. E do nosso querido, né, Paulo Freire, a Pedagogia da Indignação, onde ele diz que o homem não para de educar-se, sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. E aqui me apresentando, né, eu sou graduado em Psicologia pela PUC Minas, sou especialista em Design Instrumental, ou seja, sou pós-graduado nessa área. Tenho uma série de cursos de formação, de extensão, inclusive lato sensu, tanto nas áreas de terapias cognitivas, terapias integrativas e terapias contextuais. Também sou instrutor de mindfulness, sou andragogo, ou seja, sou alguém que trabalha com educação de adultos, e sou coordenador de curso aqui no SESD. E eu atuo nessa área de qualificação, aperfeiçoamento profissional, coordenação de cursos desde 1996. Eu vou começar aqui com uma errata, porque quando nós pensamos na nossa semana, eu dei o título para essa aula a princípio, está aí no programa que vocês viram, né, e acessaram aí para poder se inscrever, que a aula de hoje seria sobre a importância da educação continuada. Só que eu fui estudando um pouquinho mais a respeito, me preparando um pouco para falar a respeito do assunto aqui, né, neste vídeo, e eu me deparei com os termos educação continuada, educação permanente, educação ao longo da vida e aprendizagem ao longo da vida. Para mim, me pareceu muito mais lógico em falar para o psicólogo em aprendizagem ao longo da vida. Mas antes eu vou falar dos outros três para a gente, chegando em aprendizagem ao longo da vida, poder fazer sentido aí para vocês. Pelo menos eu espero conseguir fazer isso. Educação continuada. Definição. Tem ênfase na atualização e aperfeiçoamento para que se possa acompanhar as demandas das transformações contínuas, podendo ser realizada através de treinamentos, pós-graduação e cursos de formação. Nesse slide aqui a gente vai ver melhor a respeito então da educação continuada. Primeiro que ela tem caráter formal. Então, graduação, pós-graduação, extensão. Em todo curso que não é graduação nem pós-graduação vai enquadrar aqui como cursos de extensão. Cursos de formação, por exemplo, treinamento, são cursos que têm um caráter formal. Por quê? Tem um título estabelecido, tem um currículo pronto, é aquilo que vai ser dado, foi pensado antes, tá? Tem a ver com aperfeiçoamento técnico-científico, e ele é uma necessidade que ela é individual. Ela é uma necessidade que parte do indivíduo. Ou interesse de aprender, que é muito comum na nossa área. Quantos e quantos e quantos de nós aí não fazemos inúmeros cursos, participando de palestras, de congressos, consumimos, né, bibliografia científica, livros, artigos. Então, a necessidade de aprender é algo que é intrínseco, mas também é algo que vem de fora e que faz com que a gente procure se aprimorar, que é mercado de trabalho. Quando eu comecei com as minhas formações em terapia cognitiva, 96, 97, aí vai, até alguns poucos anos atrás, era muito comum os psicólogos chegarem para mim e falarem assim: ô Edmar, eu vim fazer a sua formação aqui porque os psiquiatras que me indicavam pacientes antes não estão me indicando mais. Porque eles só estão indicando para quem tem formação em terapia cognitiva. Então eu vim fazer porque eu não posso perder essas indicações. E eu quero conhecer que trem que é esse. Né? Isso porque é todo mundo mineiro, tá, gente? Então, assim, eu tenho que saber que trem que é esse. E muitos vinham se apaixonavam pela terapia cognitiva.
Continuando, nós vamos falar agora de educação permanente. Então, educação permanente é aquela qual procura se solucionar um problema na realidade, seja ele no cuidado ou na gestão, por meio de parcerias ou de troca de experiências. Tais trocas podem ocorrer em capacitações, eu estou falando que a câmera está na frente do meu vídeo aqui, rodas de conversa, webconferências, oficinas de grupo e até mesmo durante o chá. Então, nesse próximo slide eu vou explicar um pouco o porquê, né? De repente, até no chá, dá para a gente fazer educação permanente. Então, ela tem um caráter menos formal, tá? Ela tem um caráter menos formal. Ou seja, você não tem um curso, não é um curso que foi montado. Podem ser reuniões, rodas de conversa, treinamentos, mas sempre focados num problema específico, na instituição, no local de trabalho, naquela atividade que é feita. Por exemplo, profissionais de uma clínica multidisciplinar. Nós temos lá psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos. Então, num ambiente desse, multiprofissional, para tratar de demandas que são específicas daquela atividade em conjunto daqueles profissionais naquele local de trabalho, pode ser feito algum treinamento, uma reunião, uma roda de conversa para poder resolver algum problema. Por isso que fala lá, né, naquela definição, até na hora do chá. Então, na hora do cafezinho, na hora de tomar um chá, os profissionais ali de maneira informal, ou seja, não tem um currículo estabelecido ali, eles podem conversar a respeito de uma demanda, de uma questão que envolve, né, a dinâmica do trabalho, que interfere na atividade dos profissionais, e ali a troca de saberes, ou através da troca de saberes, eles podem, eu virei aqui porque eu tenho 4 gatos, tá, gente? 4. Então, se algum pular, fizer alguma bagunça aqui, vocês não reparem, a Bela agora está aqui, ó, do meu lado aqui, unhando a porta, porque eles não podem ver porta fechada, eles querem abrir, e ficar lá unhando a porta. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir algum gato aí unhando e miando ali para abrir a porta. Então, através dessa conversa informal, esses profissionais, trocando saberes, trocando impressões, podem chegar, né, a uma definição e resolver aquele problema que está afetando, né, a dinâmica do trabalho ali naquele momento. O currículo é aberto, não tem um currículo estabelecido, muitas vezes, para isso. E é algo que é no sentido interdisciplinar, não é algo que é específico de aprimoramento técnico-científico de uma área, porque aí já entra lá na educação continuada. Na educação permanente, ela é interdisciplinar. E aqui nós temos um quadro comparativo, isso eu tirei de um artigo de uma enfermeira que trabalha, né, com a educação permanente em saúde. E engraçado que nessas pesquisas que eu fiz, eu encontrei muita coisa escrita em educação permanente e educação continuada na área de enfermagem, muita coisa de educação permanente na área de educação, também educação continuada. Educação continuada muito na área médica, mas poucos artigos, ou praticamente nada, de psicologia. Educação permanente, então, eu não achei. Se alguém tiver uma referência para me dar, eu vou gostar, porque é um assunto que agora eu quero me debruçar no estudo, né, dessas formas, né, vamos dizer assim, de educação. Mas vamos lá. Aqui vai estabelecer a diferença a partir de alguns aspectos, de alguns parâmetros. Público-alvo. Na educação continuada, ele é uniprofissional. Já na educação permanente, é multiprofissional. Então, um profissional sente a necessidade de se aprofundar. Eu estou recebendo muita demanda de profissionais, né, de pessoas, de pacientes com problemas de obesidade, querem emagrecer, ou pessoas que vão passar por uma cirurgia bariátrica, querem fazer uma avaliação, ou querem fazer uma preparação pré e depois continuar o atendimento pós-cirúrgico, porque sabem da necessidade do psicólogo para isso. E aí eu quero fazer uma formação, quero fazer uma pós-graduação. Existem várias,
mas se vocês aceitarem a minha sugestão, vocês podem vir aqui no SEJ, no Unisej, vocês vão ver a formação e a pós-graduação em TCC aplicado à obesidade e emagrecimento, curso de pós-graduação de 360 horas ou o curso de formação em clínica da obesidade e do emagrecimento. Tá? Um confere o título de pós-graduação lato sensu e o outro é um curso de formação. Os professores são os mesmos, a grande maioria das aulas são as mesmas, vai ter alguma diferença ali de um para o outro, mas é muito pontual, é muito pequeno. Então, eu vi a necessidade, né? E eu vi a necessidade de aprender para poder atender melhor aqueles pacientes. Eu quero aprender para poder atender melhor. Ou pode ser por uma demanda de mercado. Uma clínica de endocrinologia ligou para mim e quer fazer uma parceria, quer me encaminhar os pacientes obesos e os candidatos à cirurgia bariátrica querem encaminhar para mim, mas para isso eu tenho que ter uma pós-graduação, tenho que ter um curso de formação. Então isso aí já é uma demanda de mercado. Tá? E quando eu vou fazer esse curso ele é uniprofissional e para sanar a minha necessidade. Já na educação permanente ele é multiprofissional, porque diz do ambiente de trabalho, diz de uma prática que envolve várias pessoas, não sou só eu, que não envolve só aquele que é o demandante, que é o usuário, que é o cliente, que é o paciente, e o usuário, no caso, o usuário do serviço de saúde, tá certo? E envolve vários profissionais, não só o psicólogo, mas envolve todo mundo daquela comunidade que faz parte ali daquele contexto. Inserção no mercado de trabalho, né? Na educação continuada é uma prática que é autônoma, que é a necessidade do indivíduo, então ele pega, vai lá e faz, ou a prática ela é institucionalizada, como no caso aqui, são de serviços de saúde, clínicas, hospitais, UBS, posto de saúde, escola, e por aí vai. O enfoque na educação continuada são temas de especialidades. Então, tema de especialidade da área do psicólogo. Já na educação permanente, por ser multiprofissional, o contexto é a saúde. Nesse caso aqui, né, o contexto é a saúde. Lembrando que eu tirei isso aqui de um artigo de uma enfermeira que fala de educação permanente em saúde. Tá certo? Como se fosse na área de educação, seria a escola. Como se fosse na área organizacional, seria a empresa. O objetivo principal da educação continuada, atualização técnico-científica, já falamos isso. Já na educação permanente é lidar com saberes, lidar com dinâmica, lidar com problemas que são ali daquele contexto específico. Ok? Periodicidade. A educação continuada ela é esporádica. Na educação permanente ela é contínua. Por que na educação continuada é esporádica? Você vem, matricula aqui com a gente, faz uma pós-graduação, faz uma formação, terminou, acabou. Você pode até fazer a outra logo em seguida, mas isso não é usual. Então você pegou, você se atualizou, aí você vai fazer outras coisas depois da pós, depois da formação, que eu vou estar falando para vocês dos últimos slides aí. Já na educação permanente, ela é contínua, porque o ambiente de trabalho ele é dinâmico, então as coisas surgem ali e a gente tem, através da educação permanente, a gente procura resolver aquilo ali no cotidiano. Então, por isso que ela é permanente. A metodologia na educação continuada é a pedagogia da transmissão, sendo que o resultado desse processo educativo é a apropriação. Então, tenho lá um currículo pronto num curso de pós-graduação, me matriculo, faço o curso, através do currículo, através do material didático, através do professor. Eu me aproprio do conhecimento técnico-científico, então eu me aproprio. Já na educação permanente, já é o contrário. Eu vou só virar um pouquinho aqui, porque a webcam, eu não estou gravando em notebook, então a webcam está exatamente aqui a tela do meu computador e o meu PowerPoint. Então, assim,
A pedagogia ela é centrada na resolução de problemas. Então, é aquilo que eu falei, a dinâmica do trabalho, e na própria dinâmica do trabalho, o processo de educação permanente ele acontece. E qual que é o resultado? O resultado é a mudança. É a mudança nas relações, é a mudança nas dinâmicas, né, do trabalho, nas relações entre as pessoas, entre os colegas, entre eles e os demandantes, mas é a mudança no sentido do ambiente de trabalho. Tá ok? Então vamos continuar. Aqui, essa mesma profissional, nesse mesmo artigo, ela traz aqui para a gente um mapa conceitual, onde tem lá educação continuada, né? Atualização, aperfeiçoamento, treinamento, cursos, palestras, pós-graduação. Isso é algo que já tem, como eu disse, um currículo já estabelecido, pronto. Aí eu fiquei sabendo, vou lá e me matriculo. Já na educação permanente, nós já vemos ali, trabalha com a realidade, a problematização da realidade. Cuidados e gestão, acontece diariamente, busca caminhos para a solução, né, de problemas, troca de experiência entre as pessoas. E o foco é solucionar problemas, melhorar o atendimento, transformar, né, a prática. Então a gente vê que são duas formas diferenciadas de educação. E eu vou dar um exemplo onde que eu coloco essas duas coisas juntas. É um exemplo da área de enfermagem, que essa mesma profissional traz, que eu acho que é muito interessante para a gente poder entender. O enfermeiro de um determinado serviço de saúde identifica que cresceu a demanda por curativos. Nos hospitais, nas unidades de saúde, quem faz curativo é o enfermeiro. Alguns curativos, quem faz é o técnico de enfermagem. Mas quanto mais complexidade, o enfermeiro faz. Quanto menor a complexidade, o auxiliar pode fazer. Então ele viu que aumentou a demanda e que as técnicas que eles estavam utilizando de curativo, elas estavam desatualizadas. E ele achou interessante ele se atualizar primeiro. Então ele procurou um curso de novas técnicas de curativos, se matriculou e fez o curso. Ou seja, isso é educação continuada. Ele viu uma demanda, ele sentiu a necessidade dele se aprimorar, aí ele foi lá e fez o curso. Isso é educação continuada. Mas aí o que esse profissional fez? Ou essa profissional fez? Reuniu a equipe e falou, gente, está desatualizado, eu fiz um curso e eu vou dar um treinamento para vocês aqui. Então, tem algum paciente para fazer um curativo assim se assar? Tem. Então vamos lá que eu vou fazer e vou treinar todos vocês. Isso já é educação permanente. Ok? Então vamos seguindo. Além dos termos educação permanente e educação continuada, eu achei outros dois. Educação ao longo da vida e aprendizagem ao longo da vida. Educação ao longo da vida, segundo alguns autores, já é uma expressão recente de uma preocupação antiga, que é a aprendizagem ao longo da vida. Então, a aprendizagem ao longo da vida gera algo que lá atrás, com Lao Tse, que lá atrás, com os gregos clássicos, eles já viam isso como necessidade. Então, desde a antiguidade, a gente já via a necessidade de aprendizagem ao longo da vida. E aí os autores falam, olha, o que é novo por trás, né, o que é novo é tudo que vem por trás desse princípio antropológico e como ele é instrumentalizado. Ou seja, ele ganhou o nome de educação ao longo da vida, ele apareceu lá na Inglaterra, pelo menos a referência mais antiga que eu achei foi na Inglaterra, 1919, Lifelong Education, ou Education for Life, educação ao longo da vida, ou educação para a vida. E nessa época em que isso surgiu no contexto de educação para o trabalho, educação para formação de técnicos, para formação de pessoas para as fábricas, de pessoas para atuarem
nas manufaturas, que lá nos anos 50, 60, 70, nos países nórdicos, isso acabou ganhando uma força muito grande no sentido da capacitação daqueles operários das fábricas lá do norte da Europa competirem com as fábricas em outros países, como nos Estados Unidos, no restante da Europa, no Japão. Então, para ver a competitividade, precisava que esses profissionais tivessem melhor treinamento, tá? Então, isso ficou muito mais forte lá nos países nórdicos com a questão do treinamento. E era o treinamento no local de trabalho. Lá na França, esse termo educação ao longo da vida ganhou, então, a tradução de educação permanente. Educação permanente. E aí a gente vê aquilo que antes era chamado de aprendizagem ao longo da vida, passa a ser chamado, nesse contexto, de educação ao longo da vida, de uma educação técnico-profissional, e que passa aí a ser correlacionado com uma educação permanente. Né? E os autores colocam que na educação ao longo da vida, né, ela foi perdendo essa característica humanista da aprendizagem ao longo da vida e passa a ser então utilizado como educação no trabalho, capacitação de profissionais para o mercado de trabalho. Ficou um pouquinho confuso, mas eu acho que dá para a gente passar com isso. E aí, antes de a gente entrar na aprendizagem ao longo da vida, é interessante a gente ver essa definição aqui do Joi Ito, que é lá do MIT, em que ele fala que educação é o que as pessoas fazem com você. Aprender é o que você faz consigo. E eu achei super interessante. E aí vamos colocar isso dentro de um contexto de aprendizagem ao longo da vida. Educação é aquilo que o meio traz, é aquilo que a cultura traz e eu apreendo, eu me aproprio. Aprendizagem é a transformação, primeiro individual e depois no meio, que eu faço com aquilo que eu me apropriei. No caso de um curso, tem um currículo estabelecido, tem um programa, o professor vem, ministra a aula dentro daquilo que foi proposto, eu me aproprio daquele conhecimento, eu transformo aquilo dentro de mim, porque o que vem de fora me transforma, o que vem de fora me influencia, eu mudo, eu interpreto isso, ou reinterpreto isso, que isso já vem interpretado do professor, eu reinterpreto isso, me gera uma aprendizagem, e com essa aprendizagem, além da mudança que eu tive interna, eu interfiro no meio, eu devolvo para o meio, isso na forma de transformação. Então, o meio me influencia e eu influencio o meio de volta. Então, como a gente tinha falado, né, da aprendizagem ao longo da vida, lá desde os clássicos, Aristóteles, né, falava que educação ela se dá ao longo da vida, não é algo que é estanque, que é estacionado no tempo, como no caso da educação continuada, do curso. Ele dura um tempo e pronto, fica ali. O contexto da educação continuada é esse. Já a aprendizagem ao longo da vida são todos esses processos de aprendizagem que eu passo ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, que as duas coisas elas vão se relacionar, e ela é individual, ela é única, ela tem a minha marca. E ela é integral, ou seja, ela é por inteiro. Apesar da gente dividir, né, no aspecto pessoal, profissional, não sei o quê, mas ela é por inteira. E o Paulo Freire, né, ele vem trazendo para a gente, né, que, conforme lá atrás a gente falou, o homem
não para de educar-se. Sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática, ou seja, em educação, apropriação, aprendizagem e transformação interna e transformação social. E com isso a gente chega aqui a essa última frase de que nós não somos acabados, nós somos inacabados. Por isso sempre aprendemos como pessoas, como profissionais, como cidadãos, ou seja, em todos os papéis que nós desempenhamos ao longo da nossa vida, existem processos de aprendizagem envolvidos. E essa aprendizagem ao longo da vida, ela é constante, ela se dá enquanto eu estiver vivendo, ela é voluntária, eu não sou obrigado, porque se de alguma forma eu sou obrigado, eu saio um pouco desse contexto de aprendizagem ao longo da vida. Ela é automotivada, sou eu buscando, e ela necessita do meu engajamento, para que esse meu processo de aprendizagem seja o melhor possível. Então, os aprendizes ao longo da vida têm responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem e, vou olhar aqui, entendem que ela não pode ser delegada. Então, eu sou responsável pela minha trilha de aprendizagem, pelo meu percurso, pelo meu caminho. Isso eu sou responsável. Não é o conselho de psicologia que vem me ditar. Não é o bambambam, o guru da psicologia lá da minha área, o profissional mais conhecido, mais renomado, que escreveu mais livros, que vai chegar e falar como eu tenho que fazer isso. Não. São escolhas minhas. Então a responsabilidade ela é minha. O caminho que eu percorro, os instrumentos que eu utilizo, são todas minhas escolhas. E são escolhas de vida. A gente tem muito mais de falar assim, no masculino, o psicólogo aprendente. Então vamos falar da psicóloga aprendente. Em vez de usar no masculino, vamos falar da psicóloga. Então o psicólogo aprendente tem que ter isso aí, gente. Autonomia para aprender. Responsabilidade sobre a aprendizagem dele. Tem que ser alguém automotivado. E ele deve lançar mão das diversas modalidades. Sejam de educação permanente, seja de educação continuada. E aí eu vou entrar aqui na receitinha de bolo. Aqui a gente tem as 3 modalidades. Eu vou tirar a educação ao longo da vida e vou equipará-la aqui com a educação permanente, tá? Então nós temos aqui a jornada que o psicólogo faz ao longo da sua vida. Está aqui. A sua jornada de aprendizagem está aqui. A primeira e mais importante, gente, e isso aqui é a aprendizagem ao longo da vida. Chama-se terapia. Se eu pudesse voltar lá atrás, no templo de Delfos, antes do Pitágoras aparecer por lá, onde estava escrito, homem, conhece a ti mesmo, eu grafitava lá e escrevia no final, principalmente os psicólogos. Por uma razão, gente, muito simples. Básica até. Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Quando eu estou diante de um paciente, no caso aqui da clínica, quem está lá sou eu. Não são meus livros, não são meus professores, não são os meus certificados, os meus diplomas. Sou eu. E eu estou ali para ajudar o meu paciente na demanda dele. Mas nessa relação terapeuta-paciente, muitas coisas estão sujeitas a acontecer. E o mestre Freud, lá atrás, já falava para a gente em transferência e contra-transferência. E o quanto isso interfere no processo terapêutico. Relação terapêutica, gente, eu acho que é o aspecto mais importante
do processo psicoterápico. Ele é mais importante até do que a teoria que você utiliza, as ferramentas que você trabalha. Mais importante do que isso. Então, sou eu, enquanto ferramenta, que estou ali diante do meu paciente. E, por conta de questões de transferência e contra-transferência, esse processo terapêutico pode ir para o buraco. O terapeuta, inclusive, pode adoecer. Vocês já ouviram falar em burnout? Nós somos muito sujeitos a desenvolver burnout por não aprendermos a lidar com as nossas questões que, no processo terapêutico, eu com o meu paciente, a demanda do meu paciente toca naquilo que é a minha ferida. E se eu não tenho esse autocuidado, de tratar essa minha ferida, isso vai infeccionar. Isso vai contaminar a relação terapêutica. Isso vai me adoecer. E isso não é legal para nenhum dos dois participantes da relação terapêutica. Nem para terapeuta, nem para paciente. Então, se você abandonou sua terapia, dá um jeito de voltar. Se você está fazendo, continua. É extremamente importante. E eu acho que é mais importante até quando você está fazendo uma formação ou uma pós-graduação em uma área nova, diferente daquela abordagem, daquela área que até então você trabalhava. Eu me encontrei há uns anos atrás com um ex-colega de escola. Estudamos ali a antiga 5ª, 8ª série juntos numa escola aqui em Belo Horizonte. E muitos anos depois nós nos encontramos na região da Savassi, que é um centro comercial e ao mesmo tempo um bairro chique de Belo Horizonte, dos metros quadrados mais caros de BH. Encontro com ele, pá de cá, pá de lá, e ele formou em economia e era consultor de empresas. E ele me perguntou, e você? Eu fiz psicologia, eu sou psicólogo. Eu falei, nossa, cara, eu acho o seu trabalho fantástico. Toda empresa que eu chego, eu vou fazer consultoria, a gente vai trabalhar com reestruturação, com mudança, com um monte de coisa na empresa. A primeira coisa que eu peço encarecidamente para o dono, ou para os donos, para os sócios, faça terapia, por favor. Porque ele observou na prática dele que o maior empecilho para a mudança nas organizações eram os donos, eram os sócios. E ele precisava que eles mudassem os paradigmas pessoais para que os paradigmas organizacionais pudessem ser mudados. Olha só como é que isso é interessante. Então fica a dica, tá ok? Literatura técnico-científica, palestras e congressos. Acho que desde a época de faculdade a gente já consome literatura científica na nossa área, sejam livros, sejam artigos científicos, palestras que nós assistimos, presencial, online. Hoje está uma chuva de palestras, de eventos online aí. Inclusive fui convidado esses dias por uma ex-aluna, mirleníssima, lá do Maranhão, uma aluna assim, que tem uma história lindíssima. Quando ela não conseguia a passagem de avião num preço razoável, São Luís, BH, BH, São Luís, ou conseguia às vezes só um trecho, ou às vezes não conseguia trecho nenhum de avião, ela vinha de ônibus. Gente. Sabe o que é passar 3 dias e meio vindo, 3 dias e meio voltando? Quando ela via, ela chegava de madrugada em Belo Horizonte. E quando ela voltava à noite. Ela passava mais tempo no ônibus do que dentro de sala aprendendo. Os nossos cursos eram mensais, módulos sábado o dia inteiro. E hoje está tudo online, hoje está tudo mais facilitado para a gente. Né? E ela me convidou agora para a universidade que ela dá aula, para fazer uma palestra. Pediu indicações de que outras pessoas aí, mas se os professores que eu indiquei, que são acadêmicos, pessoas com um nome bastante importante na área, se vocês não puderem, eu vou fazer. Né? De Belo Horizonte, eu vou falar com os alunos dela lá em São Luís do Maranhão. Então, hoje a gente tem essas facilidades. A internet é terra de ninguém, é perigosa, a gente tem que checar as informações lá, né?
Tem muita fake news no meio da psicologia, viu, gente? Não é só no meio da política, não. No meio da psicologia tem muita fake news. A gente tem que checar essas informações, mas tem muita coisa boa. E a gente tem que procurar garimpar isso aí e absorver. Agora, falando em livros, falando em artigos, falando em vídeos, palestras e assim por diante, por que não fazer grupos de estudos e estudarmos isso nos nossos grupos de estudos? Às vezes a gente fez uma formação, fica lá no nosso trabalho individual, solitário lá no consultório. Por que a gente não junta colegas, pessoas que fizeram a formação com a gente? Hoje você tem ferramentas de webconferência, junta 4, 5, 6 pessoas e vão estudar um livro, vão estudar um artigo bacana que saiu, vamos assistir, né, uma palestra juntos, vamos assistir vídeos, né, videoaulas, vamos assistir isso junto e vamos discutir, vamos gerar aprendizagem com isso. Né, vamos compartilhar uns com os outros, né, e trazer crescimento pessoal e profissional. Então, grupos de estudo são interessantes. Tem também a supervisão e a intervisão de casos. A supervisão é aquele que a gente já conhece. É alguém com experiência, com grande experiência, bastante tempo, né, experiente, pessoa com domínio teórico, técnico, científico da área, e vai supervisionar pessoas que estão enfrentando dificuldades nos seus atendimentos. Sejam os profissionais iniciantes, mas sejam também, em algumas situações, que a gente se depara com alguns casos que eles demandam muito mais da gente. E às vezes é interessante a gente procurar um profissional mais experiente, com uma visão até distanciada, né, porque o supervisor ele tem uma direção mais distanciada. E trabalhar com a gente as saídas que a gente tem para poder trabalhar aquele caso que a gente está enfrentando dificuldade. Ou então, intervisão de caso. Intervisão de caso nada mais é do que pessoas que estão mais ou menos no mesmo patamar, se juntam para dividir com os colegas as dificuldades que estão enfrentando no atendimento. E os colegas oferecem novos olhares diferenciados daquela situação que a gente está enxergando como problemática. Gente, é muito bacana os insights que surgem daí. Nos nossos cursos no SEJ, desde a época dos cursos presenciais, mas também com os cursos à distância, a gente sempre incentivou o pessoal a fazer grupo de estudos e fazer supervisão e intervisão de casos. É riquíssimo esse processo de aprendizagem. Riquíssimo. Eu lembro de um aluno, era bastante interessante, ele era bancário, não tinha condições, né, na época da formação ainda de abrir um consultório, ele veio abrir um tempo depois, mas ele falou assim, eu não quero ficar distante do curso, eu quero fazer um outro curso seu aqui. Aí eu falei assim, por que ao invés de fazer um outro curso, eu vou adorar você fazer outro curso meu, dinheiro está entrando no caixa, mas eu dei uma dica assim de coração, ao invés de você fazer um outro curso, por que você não entra nos grupos de supervisão que o pessoal está fazendo aí? Ou por que você não vem participar do nosso grupo de intervisão? Aí ele viu um grupo de supervisão que o horário era legal para ele ia pagar como as pessoas que iam ser supervisionadas, mas ele ia pagar para assistir às supervisões, contribuir na medida do possível, como se fosse numa intervisão de caso, mas aprender com aquele profissional mais experiente e com os colegas que estavam trazendo as suas dificuldades. Gente, isso é bacana demais. Intervisão de caso, super legal. A gente vê assim insights que vêm, né, para aquele que está enfrentando a dificuldade e aí o colega volta na semana seguinte para o grupo de intervisão animado, porque aquele insight proporcionou que ele fizesse uma pequena revolução no atendimento e trouxe um benefício fantástico. Ele está se sentindo bem, está vibrante, né, de ver que ele superou aquela dificuldade e com a ajuda dos colegas. E grupo de intervisão, gente, não tem custo. A gente convida os colegas e vamos estudar todo mundo junto. Ninguém vai pagar para ninguém. Grupo de estudo é a mesma coisa.
A não ser que você queira fazer um grupo de estudo mediado por alguém mais experiente e tal. Aí tudo bem, ele tem lá os honorários dele, faz parte. Né? E a gente paga com gosto quando a coisa é boa. Né? E tem também as formações, as pós-graduações. Aqui no SEJA a gente tem um monte aí. Ó. Tem terapia do esquema, tem ACT, né? Terapia da aceitação e compromisso. A gente está entrando aí com formação e pós na área de DBT. Novidade, hein, gente? DBT. TCC aplicado à obesidade ou emagrecimento. Pós-graduação e curso de formação. E terão outras aí. Por enquanto, essas aí. Temos a formação em sexologia, né? E outros cursos aí vão entrar. A formação em arte também, né? Tem a pós, a formação. Então a gente vê aqui que a formação e a pós-graduação, elas entram naquele critério dos cursos de educação continuada. São cursos formais, o programa já está estabelecido, é uma demanda minha, embora outros também vão para lá, mas ela é individual, cheguei lá para fazer aquela pós, para fazer aquela formação. Supervisão, intervisão, os grupos de estudo, a literatura técnico-científica, para mim, né, elas se enquadra mais na educação permanente, uma coisa menos formal. O grupo de estudo não é uma coisa formal, não tem um currículo pronto. Tem lá o livro, os capítulos, mas não tem uma grade daquilo que vai ser feito. Né? E o grupo de estudo ele é dinâmico, a intervisão também, a supervisão. Então, eu acho que eles têm muito mais cara de educação permanente. Já a terapia, gente, é a cereja do bolo. A terapia, por isso que ela está lá em cima, a cereja do bolo. É o ápice da aprendizagem ao longo da vida. Porque tudo isso que a gente está fazendo, né, formação, tudo, até chegar lá em cima, isso tudo junto, misturado, batido no liquidificador, isso aí, tudo junto, é educação, é aprendizagem ao longo da vida. Aprendizagem ao longo da vida. Já da literatura para baixo, a gente vê ali que são coisas que se enquadram dentro das outras modalidades, se a gente for ver isoladamente. Mas a gente vendo todo esse contexto, a gente está vendo um contexto de uma jornada de aprendizagem que o profissional faz ao longo da sua vida, né, escolhendo aí como é que vai ser a sua formação, o que ele vai fazer para complementar, as dificuldades que ele enfrenta no trabalho, dividir com outros e ver o que pode surgir nesse contato, nessa conversa, nessa troca de angústias, né, de necessidades, de demandas, e o que surge disso aí, para mim, enquanto pessoa e profissional, porque eu, pessoa, eu sou a ferramenta do psicólogo, do eu profissional. Né? Então, tudo isso junto, se você parar e olhar para trás, tudo que você fez na sua vida, parar hoje, você vê isso tudo dentro de um contexto de aprendizagem ao longo da vida. E que isso não para hoje. Isso continua e continua e continua até a gente morrer. Para alguém que é reencarnacionista, budistas, espíritas, eu sou reencarnacionista, a gente continua o aprendizado lá de lá. Mas, enquanto psicólogos, né, graduados em psicologia aqui na Terra, né, no plano físico, o nosso processo encerra aí quando a gente morre. Então, entre esse hoje e esse dia que a gente morre, a gente vai estar constantemente desenvolvendo aprendizagens ao longo dessa nossa vida. Fica aí a nossa bibliografia, tá ok? Esse vídeo, né, essa aula, ela tem mais o caráter de alerta para o cuidado que nós temos que ter conosco, enquanto instrumentos, enquanto ferramentas na nossa prática profissional. Existem aí os instrumentos, né, dentro dessas duas modalidades, né, de educação permanente e continuada, tem aí as coisas que a gente pode usufruir, mas que isso tudo junto com o nosso aprendizado pessoal sobre quem nós somos, cerejinha do bolo ali,
isso tudo junto, ao longo da vida, gerando transformação permanente em nós, e isso revertendo na transformação que a gente propõe, né, o que a gente faz no nosso entorno, em especial no nosso paciente. Isso tudo é aprendizagem ao longo da vida. Então, um grande abraço a todos aí, muito boa sorte e muitas, mas muitas aprendizagens para vocês ao longo dessa vida, que como dizia o Spock, em Jornada nas Estrelas, vida longa e próspera para vocês. Um grande abraço, pessoal.